O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, o Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos e a força que nos encoraja para seguirmos firmes na fé. Nós cremos na sua divindade, na sua santidade e na sua soberania. Cremos no seu poder e cremos que somente o Senhor é capaz de nos guardar, nos proteger e nos abençoar. Cremos que somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Sempre continue na direção deste programa, para o bem de todos que o fazem e daqueles que o assistem. E que assim seja. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Newton Moura. Nossa gratidão a todos vocês que nos enviaram mensagens de otimismo. Olha, cada mensagem que nós recebemos é um estímulo, é um encorajamento para que nós possamos fazer cada vez melhor a obra do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos vocês que têm reconhecido o valor deste programa para o nosso crescimento espiritual. Aquele que não lembra o passado, não vive o presente e não sonha com o futuro. Está no ar o programa 100% Gospel, com agradecimento a todos vocês que fazem este programa. Abaixo de Deus, vocês fazem o sucesso do 100% Gospel. Nosso abraço cordial para a família Holanda, meu amigo Eliezer Filho, Zizo, sua esposa, Dona Gláucia Holanda, seus filhos Dário, Keila e Pablo. Um abraço para Gláucia Maria, Yaya. Um abraço para Carol, Du, Gabi. Um abraço para as irmãs Silene e Sildani Medeiros, meu primo Dário Holanda, em Santa Rita, na Paraíba, a Nininha, o Guilherme. Obrigado a vocês pela preciosa audiência. Meu amigo e irmão Eliezer Filho, o Zizo, continue divulgando o nosso programa aí na capital pernambucana, assim como o fazem todos aqueles que nos acompanham neste programa, que foi uma porta aberta para Deus, por Deus, para que nós possamos levar a sua palavra àqueles que ainda não o conhecem. Tá bom? Continue conosco até o final, porque até lá muitas coisas maravilhosas acontecerão para o nosso deleite espiritual. Bem, meus amigos, e agora chegou aquele momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema Sodoma e Gomorra. Para isso, nós nos basearemos no texto encontrado no livro de Gênesis, capítulo 13,
versículos 8 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A história de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim não apresenta bons exemplos para a humanidade. Sodoma, cujo rei era Bera, era uma das 5 cidades do vale de Sidim, que é o Mar Salgado, e ficava localizada na região da Jordânia, ao sudoeste do Mar Morto. Sodoma, que tinha como rei Birsa, estava localizada ao sul do Mar Morto, segundo se informa, na região da Jordânia. Admá, também destruída por Deus, tinha como rei Sinabe, e Zeboim tinha como seu rei Semeber. Mas as 2 cidades principais citadas como as mais voltadas para o pecado são Sodoma e Gomorra. Lá estava Ló, sobrinho de Abrão, e sua família, a mulher e 2 filhas. A destruição de Sodoma e Gomorra é uma história muitas vezes citada nas Escrituras Sagradas, principalmente quando o assunto é a maldade das pessoas. O fato serve de advertência para os castigos que serão mandados por Deus contra aqueles que cometem pecados. Ele é citado em Isaías 1, 9 e 10, em Jeremias 23, 14, em Lamentações 4 e 6, em Ezequiel 16, 48 e 50, em Mateus 10, 15, 11, 23 e 24, em Lucas 10 e 12, também 17, 28 e 29, em 2 Pedro 2 e 6, no livro de Judas 7, em Apocalipse 11, 8 e em Deuteronômio 29 e 23. Vejam que aquela situação de Sodoma e Gomorra não ficou despercebida. Ela continuou estando em evidência na Bíblia Sagrada. Então, são vários lugares onde nós encontramos as 2 cidades citadas como exemplos de pessoas desobedientes ao Senhor, pessoas voltadas totalmente para o pecado, fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Só que Sodoma e Gomorra já haviam ultrapassado os limites. E Deus não aguentou mais tanto pecado oriundo daquelas 2 cidades. O texto lido mostra que Abrão, na época não era Abraão ainda, era Abrão,
colocou diante de seu sobrinho, Ló, o direito de escolher a terra que mais lhe agradasse. Palavras proferidas por Abrão. Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Abrão, homem de Deus, homem temente ao Senhor, colocou diante do seu sobrinho o direito dele escolher. Ló cresceu os olhos, olhou de um lado para outro e viu aquelas terras aqui. Aqui é uma terra produtiva. Aqui é uma terra que vai gerar riquezas para mim. Ele teve os olhos grandes, ele foi ganancioso. A visão de Ló foi além dos limites. Abrão ficou na dele. Veja que Abrão não foi ganancioso ao deixar que Ló escolhesse o que era melhor para ele e sua família. Ele disse, veja a colocação que Abrão fez: se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se de Abrão. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até chegar em Sodoma. E por que Ló escolheu aquela terra? O texto diz, no capítulo 13, versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Isso antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. O profeta Jeremias, em uma de suas citações, referindo-se à Babilônia, fez referência à destruição das 4 cidades, dizendo, veja o que o profeta Jeremias disse: por isso, as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia. Também as avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração, como quando o Senhor destruiu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas. Diz o Senhor assim: assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Está lá em Jeremias, capítulo 50, versículo 40. Referindo-se ao futuro de Jerusalém, o profeta Ezequiel também citou a cidade de Sodoma como exemplo. Disse ele: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo toda isto tudo, as removi dali. Está em Ezequiel 16, 49 e 50. Jesus, referindo-se à cidade que rejeitar os seus discípulos, citou Sodoma e Gomorra como exemplo de castigo. Disse Jesus: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mateus, capítulo 10, versículo 15. Ou seja, as cidades que rejeitassem os discípulos enviados por Jesus
elas seriam castigadas. É como ele diz: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra. Veja bem o que poderia acontecer para as cidades que rejeitassem os apóstolos de Jesus. Menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para a cidade que rejeitar vocês. É duro, né? Então, é preciso que nós prestemos muita atenção a esse detalhe. Qualquer cidade que rejeitar o evangelho do Senhor receberá um castigo bem maior no dia do juízo do que receberão Sodoma e Gomorra. É triste, é duro, é pesado, é contundente, mas é a verdade verdadeira, dita por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sabendo que lá na casa de Ló estavam 2 anjos, pessoas formosas, de boa aparência, as pessoas se reuniram na frente da casa de Ló e passaram a exigir que ele entregasse os 2 anjos do Senhor para que fossem abusados por eles. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Ló chegou ao ponto de colocar à disposição daquelas pessoas suas 2 filhas. Eu tenho 2 filhas, entrego para vocês, mas deixem os rapazes em paz. Não toquem neles, não mexam com eles. Mas as pessoas insistiram. E pela insistência daquela gente, Deus mandou um castigo e todos ficaram cegos. Não viram mais nada. Então Ló saiu dali da sua casa com as suas 2 filhas e a esposa, e todos eles tomaram o destino orientados pelos anjos do Senhor. Foram embora. Mas os anjos deram uma ordem para a família de Ló. Vocês vão embora, mas não olhem para trás. Sigam em frente. O caminho é esse. O destino é esse. Eles seguiram. A mulher de Ló desobedeceu. Todos sabem o resultado. Virou numa estátua de sal, tal. E Ló seguiu o seu destino com suas 2 filhas. Mas aí, uma certa noite, as 2 filhas, dialogando: olha, não tem mais ninguém com a gente, nós precisamos procriar, criar uma família, habitar esse mundo. E diz a palavra do Senhor lá em Gênesis 19, 33 a 36. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Vejam que o pecado continuou na mente das 2 filhas. E o filho da mais velha se chamou Moabe, o pai dos moabitas.
O filho da mais nova se chamou Benamim, pai dos filhos de Amon. E o resto da história, todos nós conhecemos de cor salteado. Assim aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora eu pergunto a vocês, em que mundo vivemos? Em que mundo estamos? Como está o mundo em que vivemos? Será que estamos seguindo o mesmo passo, o mesmo exemplo de Sodoma e Gomorra? Pense nisso, medite sobre isso, reflita sobre o que acabou de ouvir e que Deus te abençoe. Estamos apresentando o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Gente da gente que se liga na gente. Pastor Marcos Antônio Ferreira Dias. Opa, Pastor Marcos, aquele abraço. Obrigado pela sua audiência. Obrigado aí, doutor José Guedes, grande advogado. Meu amigo Arthur Rocha e sua esposa, Dona Lourdes, seus filhos, netos. Meu amigo Orlando Castro, Dona Ceisa, sua esposa. Lucas e Mateus, seus filhos. Aí o Gênison e Dona Sônia, sua esposa, com seu filho Kelvin. Aí na cidade de Santa Maria, aqui no DF. Obrigado a vocês pela preciosa audiência. Porque abaixo de Deus, vocês são responsáveis pelo nosso sucesso. Tá bom? Opa, gente boa! Nós agradecemos muito a atenção que vocês nos dão. Tá bom? Obrigado de coração. E agora vamos prestar uma homenagem a uma cidade brasileira. A cidade a ser homenageada no programa de hoje encontra-se a 130 quilômetros da capital paulista e é uma estância turística da região metropolitana de Campinas. Esta é a cidade de Monte Alegre do Sul. Oh, gente! Aí, pessoal de Monte Alegre do Sul, aquele abraço. Com uma população em torno de 8.700 habitantes, a cidade é conhecida como a Pérola do Circuito das Águas, por conta de sua diversidade turística. Outras preferem chamá-la de a capital da cachaça. A história de Monte Alegre do Sul começa com a ocupação nas margens do rio Camanducaia por parte de várias famílias oriundas de Amparo e Bragança Paulista, isso por volta de 1873. E foi naquela época que Teodoro de Assis teve a iniciativa de construir uma capela, aproveitando um terreno doado por Lourenço de Godoy. Isso estimulou o capitão José Inácio Teixeira a construir as primeiras casas ao redor da capela. Os anos passaram e o povoado passou a ser chamado Bairro da Capelinha, depois Bairro dos Farias. No dia 5 de março de 1887, através da Lei Provincial número 15, o povoado foi elevado à condição de distrito do município de Amparo, já com o nome de Bom Jesus de Monte Alegre. O distrito foi crescendo e muitas melhorias implantadas, entre elas a subdelegacia de polícia, a escola municipal
e a agência postal. No ano de 1890, foi implantada uma estação da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Em seguida, os serviços de luz elétrica e telefone. Mas o distrito enfrentou um problema: a existência de localidades com o mesmo nome, e Monte Alegre passou a ser chamado de Ibiti, de acordo com o Decreto-Lei Estadual número 14.334. Mas, finalmente, em 24 de dezembro de 1948, a Lei Estadual número 233 elevou o distrito à categoria de município, com o seu nome atual, Monte Alegre do Sul. A instalação do município aconteceu em 31 de janeiro de 1949. Um detalhe importante: no ano de 1964, Monte Alegre foi elevada à categoria de estância hidromineral pela qualidade de suas águas. Mais recentemente, ficou conhecida como estância turística. Monte Alegre do Sul é também conhecida pela qualidade do café que produz e é bastante procurada por ser um lugar propício para um relax saudável e por oferecer várias opções de divertimentos. As pessoas que visitam a cidade escolhem sempre o balneário municipal para momentos agradáveis e pela sua arquitetura neocultural e clássica, e por ser dona de uma natureza bastante atraente. Então os turistas aproveitam para tomarem aquele banho de espuma e imersão, uma hidromassagem e aquela ducha escocesa. Isso sem se falar nas saunas úmidas e secas, uma ducha simples, uma massoterapia estética. No centro de Monte Alegre do Sul, o turista pode usufruir das 10 fontes, que são bastante procuradas devido à excelente qualidade de água. Destaque para a fonte Bom Jesus, que oferece propriedades medicinais no tratamento de várias enfermidades da pele e outras doenças, como artrite e artrose. Outra fonte bastante concorrida é a fonte da Índia, tida como a mais bucólica. Ela é procurada por aqueles que amam uma caminhada e para os ciclistas. E para aqueles que amam a natureza, uma das muitas opções é a Cachoeira das Andorinhas, sendo ela a maior e mais concorrida do rio Camanducaia. Sua queda d'água é de aproximadamente 10 metros. A revoada do bando de andorinhas é algo gostoso de se ver. Bem, esta é uma parte da grande e emocionante história de Monte Alegre do Sul, este pedacinho do Brasil que precisa ser cada vez mais preferido pelos mais exigentes turistas. E se você quer conhecer melhor, vai lá. Com certeza você vai se encantar com o carinho dos montealegrenses. E com certeza você vai querer voltar muitas vezes. Um forte e caloroso abraço da nossa equipe aos montealegrenses. Gente da gente que se liga na gente. Meu amigo Oswaldo Costa, Dona Hilda, sua esposa, o Antônio Carlos, o Petrônio, seus filhos. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência.
Um abraço aí para o Roque, Dona Maria, sua esposa. Para o pastor Valdemir Souza, sua esposa Luziete Rodrigues. Seu Isaquinha, Dona Valdemir, aquele abraço cordial, obrigado pela audiência. Abaixo de Deus, vocês fazem o sucesso do nosso programa. E agora, aquela palavra de fé e confiança. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos 4 e 8. O salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono. Esse é o resultado da pessoa que vai dormir tranquilamente, sem remorso, sem angústia, sem pensar nos momentos de desespero, nos momentos em que passa por situações difíceis, porque só Deus faz a pessoa repousar em segurança. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você está em paz com Deus, consigo e com os outros? Você está enfrentando algum problema? Um lembrete especial. A vida é um presente de Deus. E sendo um presente de Deus, ela precisa ser preservada, bem cuidada, bem tratada. Não diga que a vida não vale nada. Ela vale tudo. Porque se é um presente de Deus, é o presente mais importante que um ser humano pode ter recebido. Se você está com problemas de relacionamento com as pessoas, com a família, com o vizinho, com os colegas de trabalho, com os irmãos da sua igreja, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas sentimentais, o namoro, o noivado, o casamento não estão indo bem, converse com Deus para que você possa dormir tranquilamente e em segurança. Em paz me deito e logo pego no sono, diz o salmista. Faça isso também. Tenha condições de dizer como o salmista disse: em paz me deito e logo adormeço. Por quê? Porque só Deus faz você repousar em segurança. Tá bom? Não atente contra a sua vida. Se você está pensando em fazer besteira, tire isso da cabeça. É coisa do demônio, não é coisa de Deus. É porque o inimigo está insatisfeito com o seu sucesso, com a sua paz, com a sua tranquilidade e com o seu amor por esse Deus maravilhoso que lhe deu essa vida maravilhosa. Pense nisso. Medite sobre isso e seja uma pessoa feliz. Durma bem, durma em paz, durma confiante no Senhor, recebendo toda a sua proteção. E que esse Deus maravilhoso te abençoe. Gente da gente que se liga na gente. Antônio Barros e família. Pedro Oliveira Alves. A sua Leandra Alves, sua esposa. Um abraço a vocês, obrigado pela audiência. Um abraço aí para o Roberto Felipe e Edinalva, sua esposa. Para o Daniel e o Samuel, seus filhos. Meu amigo Zé Roberto, sua esposa. Obrigado, continue conosco. Ah, meu amigo José de Arimateia Ribeiro, Zé Pindola. Aquele abraço. Quantas saudades, hein, amigo?
nosso tempo aí na cidade de Patos, na Paraíba. Um abraço a você, obrigado pela audiência. Olha, continuem ligados no nosso programa, porque abaixo de Deus, vocês fazem o nosso sucesso. E como nós não poderíamos deixar de fazer, vamos mandar aquele nosso tradicional alerta. Um aviso importante para você. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Não pense que é invenção. Não pense que é um sonho. Não pense que é uma ilusão. É uma promessa que Deus fez e que será cumprida brevemente. Ninguém sabe a hora, os minutos, os segundos, o dia, a semana, o mês, o ano. Isso compete a Deus. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus Cristo se ele sabia quando seria esse dia, o dia da vinda dele. Jesus Cristo foi taxativo. Olhou para os discípulos e disse: olha, nem eu, nem os anjos sabemos. Somente o Pai que está nos céus. Então, se nem Jesus Cristo sabe o dia da sua volta, como é que o homem quer determinar dia, mês e ano? Como é que o homem quer precisar uma data para a vinda de Jesus Cristo? A grande verdade é esta: Jesus Cristo vai voltar. E enquanto isso não acontece, arrependa-se dos seus maus caminhos. Tome um rumo diferente. Procure seguir o caminho estreito, o caminho que conduz à salvação. Porque quando Jesus Cristo voltar, ele vem como juiz, ele vem como advogado, como promotor, ele é quem vai decidir. O veredicto, quem vai dar é ele. Não é mais aquele Jesus Cristo, não será mais aquele Jesus Cristo que curava enfermos, que levantava mortos, que curava aleijados, que dava forma a rostos deformados, que expulsava demônios. Não. Agora vem o Jesus Cristo justo para dar a salvação a quem segui-lo até a sua volta. Aquele que perseverar na fé até a vinda de Jesus Cristo, esse será salvo. Se você está disposto a ficar ao lado direito de Jesus Cristo, vai ouvir dele: vinde a mim, benditos do meu Pai. Agora, se você quer ficar no lado esquerdo dele, vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Aí a pergunta que eu te faço é esta: qual é a palavra que você quer ouvir de Jesus Cristo? Vinde a mim, benditos, ou apartai-vos de mim, malditos? A decisão é sua. A escolha é sua. Deus coloca diante de você dois caminhos: o largo, que leva à perdição, e o estreito, que conduz à salvação. Pense nisso, medite sobre isso, mude de vida. Deixe as coisas, os vícios e os costumes mundanos e siga a Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Se você tem um trabalho para apresentar, um solo, uma poesia, um coral, um instrumental, manda um vídeo para o Newton. Ele está colocando aí diante de você o endereço para você entrar em contato com ele. Faz uma mensagem de texto, envia para o Newton, para que nós possamos divulgar aqui no nosso programa o seu trabalho. Você tem talento, um talento dado por Deus. Aproveite esse talento.
use-o para a honra e para a glória do Senhor, tá bom? Manda o seu trabalho para o nosso programa. Nós temos todo o prazer, toda a alegria, toda a satisfação de divulgá-lo para o mundo inteiro, tomar conhecimento do talento que você tem. Tá certo? Estamos aguardando o envio do seu trabalho. O endereço está aí, diante de você. Conversa com o Nilton e ele com certeza vai colocar você aqui para que todo mundo conheça o seu trabalho. Tá certo? Estamos aguardando. Mais uma vez, nós somos gratos àquelas pessoas que mandaram mensagens de estímulo para o nosso programa. Mande sua mensagem, faça seu comentário, mande suas sugestões, suas opiniões e nós ficaremos bastante agradecidos, tá certo? Mas o que é bom dura pouco. Assim diziam os meus avós. O nosso programa está chegando ao seu final. Que esse Deus maravilhoso esteja sempre iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Números 6, 22 a 27. Obrigado a você pela sua preciosa audiência. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta no próximo programa, sempre trazendo mensagens de alegria, mensagens vindas dos altos céus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, segundo Coríntios 13 e 13. Tchau, gente! Aquele abraço de toda a equipe do programa 100% Gospel. E se o Senhor nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Obrigado. Até lá.